Se você ainda não assistiu o novo filme do Homem-Aranha, eu recomendo muito que você vá lá no cinema e assista, que tá um filmaço. E nesse vídeo aqui, eu vou falar 7 lições que eu vi lá nesse filme, diante ali da vida do Peter e no decorrer de tudo que aconteceu. Esse vídeo aqui não tem spoiler, então se você ainda não assistiu o filme, você pode aqui ver sim esse vídeo, porque você vai só aprender mesmo aquilo com a vida do Peter, né? Porque às vezes, gente, uma boa história, ela acaba revelando verdades que a Bíblia já tinha nos ensinado há muito tempo, né? Então foi isso que aconteceu comigo quando eu fui e assisti ali na estreia o novo filme do Homem-Aranha, e eu resolvi fazer esse vídeo aqui para que a gente possa aprender também. Então, a primeira lição foi que você não foi chamado para carregar sozinho. Tudo sozinho, né? Uma das maiores mentiras que a gente conta para nós mesmos é que a gente consegue dar conta de tudo sozinho. E a gente vai ver isso na vida do Peter, né? Ele resolve fazer tudo sozinho. E ele acredita que todo o peso da responsabilidade é apenas dele, e somente ele pode fazer. Sendo que isso não é verdade. A gente vai ver que conforme a história avança, a gente vai ficar... Vocês vão ver lá, né? Se vocês não assistiram ainda, vão ver. E vocês que já assistiram, viram que até para um herói existe um limite. E para nós também, né? Então a gente vive em uma geração que idolatra muito a independência, né? Mas Deus, ele nunca nos chamou para a gente andar sozinho. A gente vai ver na Bíblia, por exemplo, Moisés, ele precisou lá de Arão e Hur para segurar lá os seus braços enquanto estava acontecendo uma guerra. Ele não conseguiria ficar sozinho por muito tempo com o braço levantado. Também conseguimos ver na vida de Elias, ele precisou descansar, chegou um momento que não dava mais para continuar, precisava descansar. O apóstolo Paulo, ele sempre andou acompanhado, né? Timóteo, Barnabé, entre outros. Então até Jesus, gente, sendo o Filho de Deus, escolheu viver cercado por 12 discípulos e uma multidão também que acompanhava. Então a igreja, ela existe porque Deus sabe que a gente precisa uns dos outros. O orgulho vai dizer assim, eu consigo, porém a graça de Deus vai dizer assim, eu preciso dos meus irmãos. Então essa foi a primeira lição. A segunda lição é que descansar também faz parte da missão. A gente vai ver no filme que o Peter está muito cansado, sobrecarregado do peso de fazer tudo. Ele tenta continuar lutando como se nunca precisasse parar para descansar. E a gente vai ver isso na cara dele, no corpo dele, né? Mas ninguém consegue viver assim por muito tempo. Nós fomos ensinados a admirar quem nunca descansa, não é verdade? Porém, enquanto Deus, ele nos ensina outra coisa. Ele ensina que o descanso é importante. O descanso não é falta de compromisso, né? Não é que você é descompromissado, mas é um reconhecimento de que nós somos limitados, que somos criaturas e não somos Deus. Existe uma diferença entre a gente carregar a cruz e o peso que Deus nunca pediu para que a gente carregasse. Então, essa é a segunda lição. A terceira lição é que todo mundo tem uma história. Uma personagem que vai aparecer lá, e se você já assistiu, você sabe quem é, mas chamou muito a minha atenção. Então, ela chega assim no filme para destruir tudo, né? E a gente acaba tendo até um pouco de raiva, ranço dela porque ela tá fazendo isso. Mas no decorrer da história, a gente vai percebendo que ela tinha uma vida, né? Aconteceu algo. É claro que isso não justifica todas as coisas que ela fez, mas isso dá uma empatia pra gente, né? O mal, ele continua sendo mal, mas o filme mostra que existe sempre uma história por trás de uma dor. É muito fácil a gente julgar o comportamento de alguém e ignorar as feridas que essa pessoa carrega. Gente, a empatia, ela nos lembra que as pessoas estão quebradas. E aí elas fazem coisas que revelam um coração quebrado. E Jesus, ele nunca relativizou o pecado. Isso não quer dizer que a gente tem que aceitar o mal ou estar conivente com o que a pessoa está fazendo, com a ação da pessoa. Mas Jesus sempre olhou para as pessoas com um olhar diferente. Jesus não olhava primeiramente para os erros das pessoas, mas olhava para a pessoa, né? Talvez, antes de condenar alguém, a gente devêssemos conhecer a história dessa pessoa. O quarto ensinamento que eu aprendi foi que fazer a vontade de Deus tem um preço, e o preço não é barato, é um preço alto. Peter, ele continua escolhendo fazer o que é certo, mesmo quando isso custa o próprio conforto. O reconhecimento dele, a própria felicidade dele. Isso me lembra muito Paulo, né? Que quando ele escreve aos irmãos em Filipenses, ele está justamente
trazendo esse coração para os irmãos naquela igreja, que o coração deles estava alegre por eles estarem crescendo no Senhor, que era para eles continuar assim. Isso também me lembra, né, claro, o próprio Cristo, que nunca foi de escolher o caminho fácil, pelo contrário. Jesus, ele morreu uma morte de cruz para que hoje a gente tivesse vida. Jesus nunca prometeu também conforto, prometeu uma cruz. Obediência quase sempre, gente, vai custar alguma coisa pra gente. Não dizer todas as vezes que a gente obedece custa tudo, mas ainda assim vale a pena. Quinto ensinamento é que a nossa identidade não depende do reconhecimento. A gente vai ver que o Peter continua sendo um Homem-Aranha, mesmo quando ninguém reconhece quem ele é. Ele perdeu os amigos, perdeu a família, e isso é um confronto para a geração atual, porque está sempre fazendo de tudo para ser visto. Será que a gente continuaria servindo se ninguém soubesse o nosso nome? Então, a nossa identidade muitas vezes está nessas aprovações, né? A aprovação das pessoas. Porém, a nossa identidade não pode estar baseada na aprovação das pessoas. A gente tem que entender que nós pertencemos a Cristo. Então, Ele é quem define a nossa identidade. As pessoas podem até se esquecer da gente, mas sabemos que Deus nunca vai nos esquecer. Então esse é um ponto muito importante. O sexto ponto é que a maior batalha acontece dentro de nós mesmos. Então o filme vai mostrar que os maiores inimigos nem sempre estão do lado de fora. A gente vai ver muitos combates dos inimigos externos, mas o Peter vai lutar muito consigo mesmo. O medo, a culpa, a solidão, o cansaço, essas batalhas que são silenciosas, elas costumam ser muito difíceis para qualquer pessoa, e às vezes até mais difícil do que qualquer vilão. Então a Bíblia diz que sobre tudo que se deve guardar, a gente precisa guardar o nosso coração. Porque antes de perdermos uma batalha por fora, geralmente a gente já perdeu lá dentro. E a gente vai aprender muito isso com a trajetória do Peter no filme. A sétima lição de hoje é uma frase que me marcou muito, que é lá no finalzinho que o Peter fala. E ele diz assim: eu nunca mais vou fazer nada sozinho. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça porque ela resume uma verdade profunda da Bíblia. O cristianismo, ele nunca foi um projeto individual. Não existe discipulado solitário. Não existe santificação isolada, gente. Não existe igreja de uma pessoa só. Precisamos de amigos que nos exortem, que estejam sempre com a gente, que caminhem com a gente. Precisamos de gente que ore por nós quando a gente não conseguir orar, sabe? Precisamos de gente que esteja ali com a gente nos dias bons e nos dias ruins. Precisamos da comunhão que Deus criou. E o Homem-Aranha, ele percebeu algo que muitos cristãos ainda não perceberam. Ninguém foi feito para lutar sozinho. Talvez essa seja a maior lição que eu tirei desse filme. Ser forte não é nunca precisar de ajuda. Ser forte é ter humildade para admitir que precisa de ajuda. Porque Deus, ele nunca quis formar heróis independentes. Deus, ele sempre quis formar um povo, um corpo, uma família. Talvez hoje seja um bom dia para fazer o que Peter decidiu fazer no final dessa história. Parar de lutar sozinho. E é isso aí. Eu espero que de alguma forma tenha abençoado você esse vídeo. E você joga aqui nos comentários o que você também aprendeu de lição. Porque eu tirei essas 7, mas você pode ter tirado outras também, que pode também abençoar aqui as pessoas. Então, deixa aqui nos comentários e até a próxima.